Mas, essa história com alguém, imagine-lo, é unam. Mas no ano passado, depois do que aconteceu no outono, eu não sou mais. Guardo para você. Eu não posso fazer isso. Eu compartilho. O que estou tentando fazer, eu pensei que sábia. Mudo tudo. Violento. Sobre nós. E cura. Sobre nós. Desesperou. Que tipo de... Se você acha que sabe, a cabana que aluguei, Mar 18, foi que há valor para pesquisa. Qual cidade? Mesmo de a velha floresta, no fundo do... Depois do divórcio na primavera passada, Oceano Pacífico, Norusta, de tudo e de todos. Long, precisamos colocá-lo no chão. Grite em voz alta. Um lugar onde você pode ir. O único som que ouço em troca. O vento através da crise. As pessoas perguntam. E continuei. Por que eu me isolo completamente? Você quer que eu faça isso? Conde, após 10 anos de casamento, depois de ver a pessoa em quem mais confiava, minha vida, para, mestre, cura Yui. Uma maneira é absoluto, solitário, e através, a cabine está equipada com comodidades básicas. Eu estava pensando, temperatura corporal, eletricista misto, fogão e mover, perfeito para quem quer desaparecer por um tempo. Eu passei 15 anos. Eu era assistente de... Meu ex me disse para desistir. Dicer, antes de fazer, família naquela época, apenas se concentre em... Isso, eu acreditei na promessa que ele fez, mas meu remédio, o conhecimento, nunca me deixou. Da clínica, mesmo se estivermos separados por anos, diagnóstico dos sintomas, você nunca vai esquecer como quebrar ou tratar uma infecção. Não se esqueça de andar de bicicleta. O primeiro número, o mês e exatamente, era o que eu precisava. Estou lendo. Passamos algum tempo caminhando pelo Shu para recuperar o isolamento. Kira, eu senti eu não estou sozinho. Eu sou um satélite. No telefone uma vez por semana, eu conversei com minha irmã. Se não for, estou completamente isolado do mundo. Tem sido. O mais próximo, vizinho, 15 milhas. Eu estava fora e eu tenho 10. Para eles pela lua. Eu nunca o tinha conhecido antes. Eu me estabeleci em uma rotina. Eu rolei de manhã, e cortei, hiking à tarde, noite é o dia. Eu leio ao meu lado. O tempo está frio. Se foi, eu sinto o inverno chegando, a mudança de luz. Não só, mas a maneira como os animais fazem as coisas começou a agir de forma diferente. Veado é mais frequência. Eles começaram a mover terras com frequência. O urso negro. Eu encontrei 2 vezes. Em ambos os casos, mantenha distância. Embora eu estivesse dizendo, "Hey bro", o 7º dia começou como de costume. At hard. Terminei de enrolar e passei. Quando eu tentei ir para a cama, a temperatura de repente foi um antigo... Às 8 horas, houve um incêndio. Romance de mistério. No meio de... O primeiro som, quando eu ouvi... Arranhar. Puxa o som. Foi rítmico para arranhar. Diabetes. Chegando na entrada, na verdade, meu primeiro pensamento foi Alai. Era um urso. À medida que o inverno se aproxima, mais e mais, será agressivo. Foi necessário prestar atenção especial ao meu comida dentro. Quando eu cheiro, eu arranho a porta. A ferida parou por um momento, então eu comecei de novo. Desta vez foi diferente de urgente. Em mais desespero, foi direcionado. Eu pensei que era um animal. O resto da sopa, urso. Eu posso ter mexido com você. Isso no at. Eu fiz isso para comida. Bolso. Peguei a luz elétrica. Eu caminhei até a porta. Por dentro. Bader. Pronto para.
o que quer que seja, para assustar você. Mas, e quando cheguei mais perto, eu ouvi algo assustador. Estava chorando, isto é, quais sons de animais eu conheço? Não era uma voz. Diferente, desesperado, quase humano. Não é completamente. O gancho recomeça. O coro baixo continuou. O que estava lá fora? Eu não estava procurando comida. Pecha ajuda. Eu estava parado na frente de um... Pareceu uma hora. Provavelmente apenas alguns minutos. Foi. Minha mão flutua na trava da porta. Aberto ao instinto, me disseram para não... Eu sou uma pessoa. Eu era uma mulher sozinha em um lugar distante. Há algo lá fora. Você pode estar esperando por mim, mas o choro não parou. Viver com dor severa. Era o som de um objeto. Criaturas que precisam desesperadamente de ajuda. Finalmente eu... Virou a fechadura e abriu a porta. A primeira coisa que vi foi um olho. Grande preto. Dentro. Luz anti-elétrica. Atirando em olhos inteligentes. Eles têm cerca de 15 centímetros. Eu estava lá em cima. Quero dizer, eles pelo menos... Cha-Chan Earl. Metro. Um momento, eu pensei que estava olhando para alguém. Mas a luz. Ajustado. Mais claramente, quando você é capaz de ver, para ver algo incrível, eu percebi. Bem grande. As criaturas estão felizes. Ficou a uma altura acima, da cabeça aos pés, coberto de escuridão até... Eu estive. Cabelo ruivo. Essa cara é... Então algo como um macaco. Era uma coisa humana, mas ainda, inegavelmente diferente. Aquele ombro era mais largo que o humano, braços longos, mãos grandes. Mas, isso me atingiu na porta. Lembrete aberto. Eles eram os olhos, cheio de inteligência e tristeza. Eu estava... Eu imediatamente reconheci. Eu fiz... O pé grande tem algo no braço. Eu estava pensando... Segurei-me suavemente. Inicialmente, eu acho que é... Não é... Um monte de roupas. Eu pensei que era... Mas então... Eu tenho um pequeno braço e um cliente. Eu vi um... Rosto pequeno. Era um bebê. Mas... Não um bebê humano. A mãe, obviamente... O pé grande e... Olhei para mim. Fez um barulho suave. Ela então colocou o bebê na frente dela. Inclinado, uma luz fraca, entre os... Como me oferecer, eu senti que algo estava errado. O bebê se moveu de forma anormal. A respiração é superficial. Foi rápido, apenas alguns passos. Mesmo à distância, dela, ser irradiado, calor intenso, eu senti a mãe do pé grande. Eles mudaram os olhos do bebê para mim. Hei de voltar. Sons suaves que não requerem tradução. Coloque fora o... Ela estava pedindo minha ajuda. Que isso nunca poderia acontecer. Minha cabeça estava girando. O pé grande não existia. Mas, minha porta da frente, havia uma pessoa na frente. Eu estava de pé, morrendo. Ele me pediu para salvar a criança. Eu implorei. A parte racional de mim. A porta. Eu gritei para fechá-lo. Essa alucinação. Esconder até que eles desapareçam. Mas o bebê está bem. Olhei para isso. Um corpo que não se move. A respiração é difícil. E razão. Algo mais profundo do que dominado. Foi o mesmo instinto. Isso me amadurece. Amasu once. E fez disso uma menina. Quando algo está prestes a morrer na sua frente, você questiona isso. Para parar de assistir, tentando salvá-lo, eu dou um passo. Portanto, abri bem a porta. Como entrar nela? Sinal. Ela por um momento. Eu hesitei. E Shen. Eu passei pela porta pesadamente, para passar pelo quadro, mesmo para dobrar. Ela e grande, as foi, movido surpreendentemente suavemente, especialmente segurando o bebê. Ao phaser. Cada passo é: ataque a criança. Meça para não dar um tiro.
calculado. Quando você entra, ela está ansiosa. Então, meu pequeno, eu olhei ao redor da loja. Meu nome é Dan. Ele apontou para um sofá perto de Ló, onde a luz é melhor. Esse calor seria confortável. Ela suavemente ande ao lado dele, ajoelhando-se, e vermelho. Eu coloquei chã para dormir na almofada. Pescar. A luz da chama, como é luxuoso. Eu descobri o que é. É uma criança humana. Menos que uma criança. Não teria sido mais velho. Mas é claro que as características da mãe. Respirar parece doloroso. Zero. Eu estava fazendo isso. Está tão quente. Parecia que estava queimando. O que mais me preocupava? Os braços e o peito. É um sentimento ferida tinguida. Parecia ensolarado e claramente doloroso. A mãe do pé grande é um calcanhar, com base na parte de trás do... E quando me aproximei do sofá, eu estava assistindo. Ela soltou uma voz pequena, assim como ela, como se eu estivesse tentando explicar o que estava acontecendo. Entenda completamente o significado. Eu não poderia fazer isso, mas o tom dela e linguagem corporal é claro o suficiente. Foi. Seu filho Bigfoot é... Eu estava morrendo. E ela. Você confiou em mim. Uma espécie completamente diferente. Um estranho da tribo, tentando salvá-lo. Eu me ajoelhei ao lado do sofá. Foi. Pequeno pé grande. Eu olhei mais de perto. Quando eu estava trabalhando em uma clínica, eu imediatamente fico doente. Eu notei a forma. Isso é pneumonia. Algo parecido com isso. Complicado. O que parecia ser. Batalha de 2 horas da ferida. Terapêutica. Semesse pequeno. A criatura morrerá em poucas horas. Eu corri para o banheiro. Serviço. Coletando o que pode representar. A composição restante. Substância. Alguns meses atrás. Infecções dentárias. Porque demorou pé grande. Para pequeno. Térmica. Meus cuidados médicos. Estava no kit. Toalha limpa e desinfetante. Yurt. Não muito na Tailândia. Mas foi melhor do que nada. A mãe do pé grande. Ele assistiu tudo o que eu fiz. Seus olhos nunca me deixam. Eu não saí. Eu tenho suprimentos. Quando voltei ajoelhado ao lado do bebê pé grande. Ela se inclinou um pouco para frente. O que estou fazendo? Como se estivesse tentando ver tudo. Ela enquanto me deixa fazer meu trabalho, ela manteve distância. Eu fui infectado, limpando a ferida. Comecei fazendo água morna. E venha para Xiaoduk. O pequeno pé grande fraco. E o chorei amargamente. E mãe, imediatamente Mácio. Aqui, são forte. Ela não tentou me impedir. Mas, como ela está triste, eu entendo que você está morto, testemunhando o sofrimento das crianças. A ferida é profunda, sentindo-se terrivelmente. Foi tingido, mas esperado, curado melhor do que nunca. Negociação, substância azul, pintado alto. Enrolei a ferida em um curativo limpo. E a parte mais difícil. Eu vim para o bebê. Composição. Substâncias e eliminadores de calor. D1. O bebê estava fraco demais para engolir. Composição. Metade do estado da matéria. Esmagado. Mystery com água. Dentes. Faça uma pasta grossa para aplicar nas hastes. Subabastecimento térmica. Eu também fiz o mesmo. Não é ideal, mas do que nada, melhor. Durante todo o processo. A mãe do pé grande. Os pais observam. Eu estava fazendo. Às vezes, ela conforta a criança. Ela proferiu uma voz gentil. Mas ela nunca aprecia o que estou fazendo. Eu não. Ela mostra. O nível de confiança foi incrível. Eu quero ter a mãe do pé grande. Abrace a virgem da raça. Cuide de uma criança moribunda. Phaser. Desespero e esperança. Apenas com base em
Depois de ter feito tudo concebível, sentei-me e olhei para os dois. A respiração do bebê ainda está lutando. A febre está perigosamente alta, mas um pouco confortável, parece ter sido. Chegou primeiro, mais do que quando eu fiz. A mãe do pé grande. Meus pés me viram. É apenas um sentimento de gratidão, com uma expressão inocente. Em seguida, o chão ao lado do sofá sentou-se para, suavemente. Escolha um lugar para ir. Ce gigante, uma das grandes mãos para a criança. Cobertor. Nós trouxemos um espalhe no chão, do outro lado do sofá. Vai ser uma longa noite. E eu sou vigilância. Eu queria estar o mais perto que pudesse. Condição do bebê na primeira noite. Nós dois só dormimos por cerca de 1 hora. Não foi? Bebê, meça a temperatura corporal. Deixa comigo. Toque a mordaça, ouvindo sua respiração e a ferida. Novamente, bandagem. A mãe do pé grande. Os pais assistiram a cada ação. Alta concentração. Enquanto assistia, um som mais suave que o tempo. Coloque para fora e... Eu perguntei a ela como seu filho estava. Eu entendo que você está dormindo. Por volta das 3:00 da manhã, a respiração do bebê tornou-se ainda mais doloroso. Eu ouvi o som dos meus pulmões. E alguns minutos depois, novamente, o calor está aumentando. Eu pensei que ia perder. A mãe do pé grande. Eu também ouvi a mudança. E alcance a criança e a dor. Era uma voz dessas. Eu dei ao bebê outra pílula. Deu para buscar calor. Quente. Usei uma toalha úmida. Onde você vai na próxima hora? Eu não entendi. Mas, a respiração do bebê se acalmou. É a temperatura aí. Começou a querer amanhecer. A pior coisa de todas. Eu superei a situação. Fico claro. O bebê ainda está respirando. 0. Eu estava fazendo isso. Mas a fever. Eu queria isso. Tumor de ferida. A dor e leve. Parece a diminuir. A primeira luz do amanhecer é a janela, quando conectado a partir de o bebê abri os olhos por um momento. Novamente. Antes de cair em um sono profundo, anterior nada, completamente diferente do estado de consciência. Febre. Por causa de a mãe do pé grande. Meus pais me viram. Com um olhar inesquecível, pais percebem que seus filhos vão sobreviver. Faz. Posso perder a venda. Depois que eu pensei, você conhece esse olhar. E gratidão misturada. E amor. Enche seu olhar. Ela é conservadora. Alcance o pesado. Ce grande. Ele tocou minha mão com um de seus dedos. O toque mais suave imaginável. O número depois disso. Dia. Não chamamos. Sozinho. Abra sua forma de comunicação. A mãe do pé grande. Aponte o que ela quer entender. Então, eu vou explicar. Em gestos e palavras tão simples quanto possível, ele é incrivelmente inteligente. Pegue padrões rapidamente. O que eu mostrei a ela, eu me lembrei de tudo. A mãe do pé grande. O tempo todo. O mundo dos 7. Aprendi como te ajudar com a tua história. Dentes. Troca. Eu ainda estava fazendo. Eu te dei remédio. Ela quer que eu coma comida e remédios. Eu estava assistindo você se preparar. Lembre-se de cada passo claramente, como um médico. Era como ensinar alunos. Meu aluno é o segundo em altura. Foram 2 metros. Cabelo no segundo dia. Perseguido ao lado. Quando eu acordei, peixe fresco do lado de fora da porta. Foi colocado a mãe do pé grande. Deve ter saído no meio da noite. E o riacho atrás da casa. Voltou com comida de... Ela esteve por aí o dia todo. Eu tenho um presente para você. Remédio de bagas que eu nunca vi antes. O cheiro da luz. Primeiro, mel selvagem. Até eu ia recusar, mas a mãe do Bigfoot, muito cateado, parecia ser a oferta dela. Quando eu não aceitei,
o que ela está fazendo. Contribuição. Eu percebi que precisava. Eu sinto que ela está dando. Não só recebemos ajuda, aceitei tudo de bom grado. Algumas frutas. Se fosse provar, estava delicioso. Qual fruta selvagem você já comeu? Mais doce que as coisas. No terceiro dia, Little Bigfoot é incrível. Ele teve uma boa recuperação. A respiração está quase normal. Foi o calor e completamente. E aí, eu poderia dizer a ferida. E mais importante, arredores. Começou a reagir a... Quando a mãe faz um pequeno barulho, eu me voltaria para a voz dela. Quando eu confirmei, é uma curiosidade. Voz, siga meus movimentos. Olhos negros. É obviamente. Há um foco. Ele está de guarda. Sua mãe, Ando, era inconfundível. Ela passou muito tempo. A criança é normal. Respiração. Apenas assistindo você fazendo isso, às vezes acariciando suavemente uma pequena mão, estou estendendo a mão para sair, ou no rosto quando ela cantarola suavemente, Pixar, som agradável, é sobre ela e, confortando os dois bebês, parecia ser eu. Faça mais. Little Bigfoot está indo bem pela primeira vez. Fez um guincho, em resposta ao chamado de sua mãe. Um pequeno som. A reação da mãe foi imediata. Ela proferiu uma voz de alegria e cuidado. Eu peguei a criança. Segure-o firmemente em seu peito. Lágrimas no rosto. Fluir para baixo. Shim lágrimos. Ela está feliz como eu chorei, hein? Mãe que a viu naquele momento. Da mesma forma que eu descobri algo profundo. Toda mãe. Vínculos entre si. Sobre nós. Corda. Independentemente do amor e amor. Eles querem proteger seus filhos. O desejo é imutável. Ser alvo. Aquela noite, pequeno pé grande. Lactação. Eu era forte o suficiente para isso, para dar-lhes privacidade. Dormitório. Ficamos em mas eu ainda. Eu podia ouvir um som suave. Através da porta, satisfação da mãe que soa como talvez. Quando eu saí mais tarde, a mãe do pé grande, com sincera gratidão, eu vi e gentilmente segure minha mão, deixa comigo. O toque de lei, o incrível luz, mesmo que ela fosse tão forte, ela colocou minha mão em seu rosto e empurre-o em direção a ela. No fim de semana, eu bati como um sentimento de gratidão. O pequeno pé grande é saudável. Não só foi, mas isso, o verdadeiro caráter está presente. Começou a ser, com uma mão pequena, eu procurei por algo. A mãe do pé grande falou com ele. Fez um som, emergenhecha, parecia ser. Quando me aproximei do sofá, isso é medo. Ao invés de curioso, ele estava olhando para mim com um coração. A mãe do pé grande. Aprenda minha vida diária o suficiente. Eu estava dormindo. Comecei a ajudar na cabine. Ela não me pediu. Vou trazer os rolos. A água do poço. Para encher com água. Preparando refeições. Ajuda. Eu comecei. A força dela. A altura era incrível. Ela carrega sua bagagem. E eu fui capaz de, para gerenciar lo múltiplo. Viagem de negócios dos tempos. Você vai precisar, mas ela sempre, movido com cautela e gentilmente, especialmente quando você está perto de crianças. Isso é para sempre. O que não deveria seguir é, e o sábia, o pequeno pé grande está ficando mais forte. À medida que nos tornamos mais ativos, ambos realmente pertencem à floresta. Eu percebi que estava fazendo meu pequeno cabana. Então, a mãe do pé grande estava claramente lutando com gratidão pela ajuda e instinto natural. Pegue uma criança saudável. Retorno ao território. No dia anterior, ela disse que eles saíram. Eu deixei claro que era hora
Ela é conservadora. Eu peguei a criança pesadamente. Eu caminhei até a porta. Pare e olhe para mim. Seus olhos dizem tudo. Eu estava... Obrigado, Adeias. Você... Pelo que você fez por nós. E eu nunca vou esquecer. Abri a porta para eles. E o avisei. A luz da manhã... a mãe do pé grande. Os pais olharam para trás novamente. Som suave. É o último. Foi como? E com as crianças. Desapareceu na floresta. Depois que eles saíram, por muito tempo, na frente da porta, eu estava de pé, esperado. Eu não tinha o ar. Eu sentia um sentimento com esses valores. Minha cabana estava cheio de propósito e conexão. Está muito quieto agora. Vazio. Demais. Mas durante aquele dia, algo mudou em mim. Desespero e peso da raiva. Eu sou divorciado desde o mundo do pequeno pé grande. Nós estávamos conversando. E mãe, esse sentimento por ajudar, e eu me lembrei de Caco. Ser necessário para algo bom, isso é o que eu perdi. Eu pensei que era... Me deu um senso de propósito. 3 semanas depois, para sempre, atrás da cabana, quando eu estava cortando árvores, som familiar, pés macios, eu ouvi um som muito pesado para humanos. Através da floresta, prossiga com cuidado. Olhando para trás, a mãe do pé grande. Eu vi meus pais se aproximando. Ele tem algo na mão. Ela se aproximou lentamente. Parou a cerca de 3 metros de distância. E o presente de lá é tecelagem de madeira. Era novo, esculpida pelo personagem, em um padrão que eu nunca vi antes. Seu artesão, a técnica foi excelente. Girando. O padrão é o vento. Parecia ser água e crescendo ao nosso redor. Todos eles. Vida. Ela levou horas para fazer isso. Deve ter sido... Ela chamou isso. Com cuidado. Eu coloquei na árvore. Entra-nos e... O som de uma saudação gentil soou. Eu ainda me lembro. Eux trocaram antes que eu pudesse reagir. Ela é... Mudar a crise. Ele desapareceu atrás do avião. Mas... Eu estava atrás dela. Eu olhei para algo se movendo. Pequeno forte. Vida. Cheio de poder. Animado. Uma figura que... Nas semanas que se seguiram, eu tenho ainda mais presentes. Encontramos um pedralisa Jing perto da porta, organizado em um padrão elegante, e o região hecho. O monte de ervas, uma vez uma pena, uma colmeia envolta em parte dela nunca mais diretamente. Eu nunca cheguei mais perto, mas ela ainda me vê. Eu sabia que você estava me protegendo. Quando o inverno chegar, e a cabana, meu tempo estava chegando ao fim. Esse preço, eu sinto que mudei. Eu fiz, de uma forma que ainda estou descobrindo, o mundo do pequeno pé grande. Fale com. Ele me lembrou da minha força, minha ajuda e cura. A capacidade de... A mãe do pé grande. A confiança que meus pais me deram. Prossiga. E restaurou alguma conexão. Despedaçado pelo divórcio, eu vim para a cabana. Traição e decepção. Recuperaram. Solitário. Aprenda a ficar sozinho sem sentir. Mas eu aprendi. Foi algo mais profundo sobre relacionamentos realmente importantes, promessas e... Legal não é uma relação baseada em documentos, mas pessoas que precisam de compaixão e amor simples e essencial. Meu ex-marido me disse. Ele disse que era inútil. Não forneça nada a ninguém. Eu não posso, mas outro. O desespero da corrida. A mãe do pé grande. Ele me confiou. A coisa mais valiosa do mundo. E eu mereço essa confiança. Eu provei que posso. Eu tenho uma vida. Salvação. Mudança. Deixa comigo. Deixa o sorriso. Uma última vez na floresta, eu dei um passeio no... Onde os conheci. Até a grande mãe.
Eu não vi nada. Mas o último, hoje encontrei um presente. Família, uma pequena imitação de escultura. 2 pessoas. Um é grande, o outro é pequeno. Lado a lado, como eu estou. Mesa ainda. Estou colocando em cima de a coisa mais importante da minha vida. Origami. Só para lembrar-lo de diariamente. De volta ao mundo de até agora, eu nunca contei essa história para ninguém. Quem acreditaria nisso? Eu mesmo não posso acreditar. Mas a escultura e as memórias permanecem, e eu acho que Floresta Antiga, em algum lugar o pequeno pé grande eu ajudei, crescer saudável, está dizendo, eu sou um veterinário. Voltei a trabalhar na clínica. Quay, usando as habilidades que salvaram o bebê, mais trabalho do que antes. Oivoarai, use essa habilidade para salvar vidas. A maioria das pessoas, você acha que é impossível. Isso me deu uma nova confiança em minhas habilidades. El me ligou. Eu ainda moro sozinho, mas agora é uma escolha. É uma mudança. Não é de uma forma que nunca foi feita antes. Entenda seu próprio valor. Eu tenho a capacidade de fazer grandes coisas. Você sabe que há quando é realmente importante, amor e confiança. Qualquer água para enterrar, eu sei que eu posso. Às vezes o Senhor, mesmo entre tarde da noite, pense neles. Eu me pergunto como você está. O pequeno pé grande aprendeu a falar. O que você fez? Explorar o mundo. Caminhei para fazer. A mãe do pé grande. Você já falou com isso? Você salvou minha vida. Sobre uma mulher estranha. Eles vão se lembrar de mim? E como eu me lembro deles? E não é eu. O que eu aprendi entre é nisso que eu sempre penso. Labirinto. Eu amo. O conhecimento que está em toda parte. Eu moro como todas as espécies. No coração da tribo, o amor de uma mãe por seu filho, o máximo do universo. É um grande poder. Confie em um estranho, forte o suficiente para conectar o mundo. Eu sou um pequeno quebrado. Eu vim para a loja, despedaçado pela traição. Acredite na conexão, isso é, as mentiras que as pessoas estão contando a si mesmas. Não muito, mas a mãe do pé grande. Os pais cuidam de seus filhos. Quando vejo o que eles estão fazendo, a confiança dela, sinta o favor e experimente o propósito de ajudá-los. Vez, é uma ferida que eu não percebi. Ela curou o tempo. Por que parece tão diferente agora? Perguntar, mais confiante. Tornei assim. Eu posso viver mais pacificamente. Eu sou uma floresta. Passar um tempo sozinho falando sobre quem sou realmente, sobre o que é, me ensinou muito. Isso é verdade, mas a verdade é invencível. Cuidando do bebê pé grande, a coisa a fazer é nada. A mãe do inimigo pé grande. Para obter um favor, ele me ensinou tudo o que eu precisava. Sobre o que é importante na vida. O presente que eles me deram. Mesmo agora, tudo. Eu tenho. Escultura. ES. Sekajam. Ervas também. Mas o real, o presente foi a própria experiência. Isso agora. Você pode fazer grandes coisas. Que você tem a habilidade. Oisai. Quando é realmente importante. Divurtio. Pomem. Ele se sentia inútil. É como não oferecer nada a ninguém, como se eu não pudesse. Mas absoluto. A mãe do pé grande, quando os pais pedem ajuda, a vida de uma criança. Quando em perigo, isso exatamente, a existência de que precisavam. Foi minhas habilidades, minha compaixão e minha vontade de ajudar. O que são esses? Legal, papéis, é mais importante do que quando a promessa de comer. Eu penso sobre isso. Tratar animais na clínica. Enquanto faz,
Donos de animais de estimação, confie em mim. Quando você traz um companheiro doente, essa é a mãe do pé grande. A confiança que você me deu naquela noite, o mesmo que é sagrado, é uma confiança alguém te deu. O que você ganha quando confia, o que eles mais amam. Estou pedindo sua ajuda. Mesmo agora, depois de tantos anos, quando eu os compro, eu sinto que vou ver, durante a caminhada, na floresta, um monte de longe. Movimento entre é muito grande para um humano. Ele é muito determinado para um urso. O suficiente para ter certeza, eu nunca estive tão perto. Mas ainda, eu sinto que eles estão lá, ainda assistindo. Quando eu ainda me lembro, eu tenho meu próprio pequeno. Deixo-te um presente. Na ponte da floresta. Suprimentos médicos são úteis. Eu acho que posso ficar em alimentos fáceis de transportar, ilustração, livros sobre ervas com eles podem me entender, eles encontrarão essa coisa. Se você fez ou não, eu não sei, mas de alguma forma, eu me sinto conectado a eles. Leto, o P de Rubik, e provavelmente agora, estará crescendo. Provavelmente, você terá seus próprios filhos. Eu me pergunto se você se lembra. Nos primeiros dias, quando estranhos salvaram vidas, eu me pergunto se eles sabem disso. Aquele doadias, Contagium, você me salvou de uma forma desconhecida, mas não tão realista. Provavelmente, você nunca mais os verá. Nosso mundo é, só por um momento, cruzado, salvar vidas, tempo suficiente para curar o coração, também, terminar e que impacto da intercessão continue a se espalhar na minha vida, de uma forma que ainda estamos descobrindo. Eu já sou isso. Eu não sou o homem que veio para a cabana. Raiva. Eu acreditava que a conexão era uma mentira. Pessoas são pessoas que se entendem. Eu disse a mim mesmo, o amore, corda, algo além, Yanuleia. Eu testemunho a mim mesmo. Eu sou uma pessoa que revelou um desafio impossível. Eu acredito que podemos superar a guerra e, para alcançar o sucesso muito além da imaginação, a maioria das pessoas, meu tipo de experiência, você não vai, quase. As pessoas são vermelhas. P grande. Eu não vou te abraçar. É impossível. Resposta. Lutar para cuidar de alguém. A maioria das pessoas confia. Você não vai conseguir ciência, uma criatura que dizem não existir. Mas você provavelmente não precisa. Tal coisa é possível, é o suficiente para saber. Porque pessoas quebradas. E outra corrida. Veio de Desesperou, a mãe do pé grande. Pontos comuns. Você pode encontrar de um simples desejo de salvar vidas. Se você faz isso, raro para todos nós. A esperança nasce. O amor é realmente a esperança que é mais forte que o medo. Confiança. Qualquer distância pode ser enterrado. Estamos realmente conectados. Quero isso. De uma forma que ainda não entendemos, foi um presente que me deram. A mãe do pé grande. E aquela criança, não apenas conhecimento. Eu sou uma onda, um desafio pronto para uso, capaz de enfrentar mas tal, é certo que existem desafios. Ainda há magia neste mundo. O amor é realmente. Milagre. Nós podemos acordar, às vezes à noite, tarde. O vento é perigoso. Entre os planos. Quando você grita, long, provocando, eu sinto que posso ouvir o som, voz da mãe, o riso de uma criança, respiração da família. Hora de ser saudável e são. Quando você realmente precisa, diga ao estranho. Torne-se uma tribo e o impossível se torna possível. Eu tenho esse conhecimento e eu vou carregá-lo comigo. É o segredo de uma vida, é uma promessa. Quando o amor chama, nos respondemos. Jen Lu, eu vou te ajudar quando você precisar de ajuda.
Quando a confiança é dada, nós provamos o nosso valor. Vai ficar claro. E tempo. Tudo muda em 2 dias.